Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco sobre como foi o processo de desfraude do meu filho Arthur. Eu acredito que na maternidade tem muitos assuntos que a gente fica muito em dúvida, né? E eu acho interessante essa troca de experiências, né? Então, hoje eu vou contar como que foi a minha experiência, né, com ele e eu acredito que pode ajudar muitas mães aí que estão passando por esse processo ou ainda vão passar. Então, se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu curtir, que me ajuda muito aqui no canal, né? Já compartilha esse vídeo também com outras mães que, que estão passando por esse processo, que vão passar, que vocês acreditam que vai ajudar, né? Que eu acredito que troca de experiência sempre ajuda. E já se inscreva no canal, né? E, e deixa aí também nos comentários se vocês quiserem compartilhar as suas experiências também. É bem bacana, é bem válido nessa troca de experiências. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui. Hoje o Arthur, ele tá com 4 anos, né? Mas em fevereiro desse ano, em fevereiro, março, ele começou a pedir pra fazer xixi no vaso. Eu acho importante a gente, antes de eu começar a falar sobre o processo em si, falar sobre a questão da gente observar a criança, né? Porque né, especificamente nessa questão do desfraude, a gente vê que mudou muita coisa do que era feito antigamente. E a gente vai falar que foi errado o que foi feito antigamente, o que os nossos pais fizeram antigamente? Não, eles fizeram com os recursos que eles tinham, que eram bem poucos, né? Vamos combinar que eram quase nada, né? Então era muito assim, por instinto, né? Então era aquela coisa, né? A criança, sei lá, fez uma determinada idade, 2 aninhos e tal, já, né, começava a tirar a fralda, né, já levava várias vezes no banheiro, enfim, era uma outra época, um outro cenário, e mas hoje a gente vê que, graças a Deus que a gente tem que a gente tem a internet, que a gente tem, e também, né, a gente saber filtrar também, mas que a gente tem bons profissionais que nos ajudam, né, nessa questão. E aí eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo também, para quem interessar, os perfis que eu acompanhei e ainda acompanho, né, que me ajudaram muito nesse processo, porque realmente é algo assim, é muita coisa que a gente tem que lidar, e isso é mais uma coisa, mais um item aí do pacote todo que é a maternidade, né? Então, a gente fica com dúvida, a gente acha que a gente tá errando, mas assim, e o propósito desse vídeo, até comentei, assim, eu pensei, falei assim, eu vou gravar o vídeo quando eu ver que realmente o que eu tenho seguido, o que eu tenho feito, tem surtido resultado, sabe? Tem dado resultado. E então, como eu vi que deu resultado da forma que eu, né, me propus a fazer, então eu acredito que vale muito a pena. Porque, assim, se fosse uma coisa assim, do achismo, com certeza não teria dado, né, tão certo. Então, eu acho que assim, é a individualidade de cada um, individualidade de cada família, de cada criança também, porque cada criança é única, né? Então, e é respeitar, né? Respeitar esse processo. É, então, como eu estava falando, quando esse processo inicia, eu acho muito interessante, assim, e muito importante que os pais, eles observem os sinais da criança, porque se vocês aí que já, né, já estão nessa fase, né, ou já leram algo é, nesse sentido, hoje em dia a gente tem muito sobre a questão dos sinais de prontidão da criança, né? Então é aquela coisa, né, da criança começar a demonstrar interesse em usar, né, muitas vezes ver os pais usando o vaso, aí surge aquele interesse da criança, aquela curiosidade, porque a criança é muito curiosa. Então, assim, mas quando isso começa, não simplesmente, ela, né, demonstrou interesse, já vou lá e tiro a fralda. Não é assim, né? É um processo que, igual eu falo, que eu sempre acompanhei nesses perfis dessas profissionais que elas sempre falam. A criança desfralda com a fralda, né? Então, mas os pais têm que observar e fazer o quê? Dar oportunidade para a criança e fazer aquele ambiente do banheiro que seja um ambiente que seja acessível para ela, né? Então, o Arthur aqui lá em meados de fevereiro, ele começou a pedir. Ele via, né, eu e o pai indo no banheiro e tal, ele começou a ficar curioso, ele começou a pedir para usar. E aí em fevereiro ele pediu, né, algumas vezes para usar e tal.
E ele fez xixi nessas vezes, assim, pediu e tudo mais, aí a gente, né, observou e tudo mais. E aí ele. E aí o que a gente fez? Começou a observar e começou a deixar o ambiente mais propício para que ele fosse acessível para ele. Então, o que a gente fez? A gente comprou aquele assento que tem uma escadinha, vou até deixar uma foto aqui. Comprou pra gente, né, sempre que ele, né, pedisse, tivesse o interesse, a gente, e sempre respeitando, a gente falava, filho, você quer ir no banheiro, você quer, né, perguntando. E assim, nessas vezes era sempre partia dele falar. A gente nunca forçou nada, e é isso que eu acho, assim, um ponto bem interessante, assim, na questão dos pais serem só coadjuvantes nesse processo, né, o protagonista ali no desfraude é a criança. Então, sempre respeitar essa questão da criança, se for uma forma natural da criança falar que quer usar o banheiro, sabe, ok, lidar com isso de uma forma bem natural, sabe? E aí ele falou algumas vezes, aí a gente comprou esse assento e, e aí nessas vezes ele fez, enfim. E aí no dia 7 de fevereiro, né, de 2024, ele pediu pra fazer cocô. Foi a primeira vez que ele fez o cocô no vaso. E aí ele pediu pra fazer cocô no vaso. Tô com a minha colinha aqui, gente, que eu marquei algumas coisas, então eu já anotei pra eu não esquecer. Aí, 7 de fevereiro, ele fez a primeira vez o cocô. Aí, quando foi no dia 9, ele pediu de novo, fez de novo o cocô. E depois disso, não pediu mais. Voltou fazendo a fralda. E o xixi também. Seguiu na fralda, não pediu mais, não. E a gente, ok, respeitou, né? Enfim, e sempre eu lendo também, nesses perfis que eu vou deixar aqui pra vocês, eu sempre interagia, perguntava pra elas, porque a gente que é mãe, a gente sabe, a gente fica com aquela angústia, né? E uma vez eu perguntei, até uma delas falou assim, entendam que é um processo, não necessariamente quando a criança ela vai pedir pra fazer, e tanto é que o Arthur ele desfraldou do cocô primeiro, o que elas dizem que é o mais difícil, que o cocô geralmente é o último, né? Então, gente, continuando, o Arthur me chamou aqui, tive que dar uma parada. Então, como eu tava falando, essa questão do processo, né? Que eu vivi interagindo com essas profissionais, que eu sempre tava acompanhando os perfis delas, né? E uma vez uma delas me falou que o mais comum não é desfraldar do cocô, né? Primeiro, e sim o xixi. Então, pra gente ver como que cada criança é única, né? E, e aí ela falou, e é respeitar o processo, porque é um processo, não necessariamente quando a criança ela vai desfraldar do cocô, que logo ela já vai desfraldar do xixi, né? Esse processo pode demorar. E foi isso que aconteceu aqui com o Arthur. Eu não sei se eu já falei a idade dele, mas hoje ele tá com 4 anos. E aí foi dessa questão que eu falei do cocô, que ele, né, pediu lá em fevereiro, fez e tal, e depois parou, voltou fazendo a fralda. E o xixi também, lembra que eu tinha comentado que também em fevereiro, eu não lembro a data, mas ele pediu pra fazer algumas vezes o xixi no vaso, depois parou de vez, não pediu mais, né? E aí a gente fica com aquela angústia, falando, nossa, mas por que será que ele pediu e tal, né? E nesse processo a gente sempre procura também fazer de uma forma para que a criança não fique tão assim pressionada, porque é isso elas abordam muito também, tipo assim, ah, você vai ficar falando toda hora pra criança, né? Porque não é o que não é assim, não é o ideal, né? Porque se a gente fica toda hora, filho, quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Ou então levando a criança para no banheiro falando para fazer xixi ou cocô. Isso acaba condicionando a criança. Depois que eu, né, compartilhar aqui com vocês, eu acho assim muito interessante que vocês vão lá nos perfis delas, maratonem os destaques, sabe? Caixinha de perguntas delas, assim, que é um conteúdo muito rico, assim, pra gente realmente saber o que a gente tá fazendo, porque até então a gente não tinha essa. Hoje que a gente tá tendo essas informações, porque até então não tinha, né? Então, e saber assim, de uma forma que a gente vai estar fazendo de uma forma para não cometer muitos erros. É óbvio que a gente pode errar no meio desse processo e tal, mas sempre tentar fazer de uma forma que não. Que aconteça menos erros possíveis, né? Porque aqui também, eu vivia me policiando e eu comentava com meu esposo também. Eu falava nessa questão. Ela falava, você não quer fazer xixi no banheiro? Quando ele, né? Eles falavam, tá com vontade de fazer xixi? Quer fazer xixi no banheiro? E tal. E assim, e eu falava, não, isso não tá certo. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente fica toda hora falando, a criança ela pode criar uma certa resistência. E elas comentam, falam muito, abordam muito isso, assim.
Quanto mais a gente fica falando, mais a criança vai criando resistência, que tem que ser um processo natural. Algo assim que a criança sentiu vontade, que seja, né, vai, usa, a gente, igual a gente já comentei, que o adulto esteja ali pra realmente, assim, ajudar a criança, mas que ela tenha, sabe, completa autonomia nesse processo, assim, isso que é o mais interessante. E aí, deixa eu ver aqui, tô na minha colinha aqui, gente. Aí no dia, a gente, né, eu falei que no dia 7 e no dia 9 de fevereiro ele pediu pra fazer cocô, depois voltou a fazer na fralda, tanto xixi quanto cocô. Em 25 de março, né, de 2024, eu anotei que já tinha alguns dias que ele já tava pedindo pra ir fazer cocô no banheiro. E aí, a partir desse momento que, assim, eu tenho essa anotação do dia 25, mas ele já tava alguns dias pedindo. Então, vamos colocar aí que em março de 2024 ele desfraldou totalmente do cocô. Fazia o cocô e falava que ia fazer, ok, show. Ia no banheiro bonitinho. E o xixi continuou na fralda. E aí que bate aquela insegurança na gente, né? Que aí eu falo que o mais assim que a gente tem que se munir de informação, porque hoje, gente, informação é tudo e conhecimento é poder. Quando você tem o conhecimento, você não fica angustiado, sabe? Então, comecei a ir cada vez mais procurando conhecimento, procurando saber, né? E aí, quando essa profissional, né, me respondeu, que eu fiz até uma pergunta quando ela abria a caixinha de perguntas e ela falou isso, que se o seu filho já desfraudou do cocô, ótimo. Agora tenha paciência que uma hora ele vai desfraudar do xixi, porque, gente, a questão do desfraude, o processo do desfraude, é maturidade, e é o que ela sempre fala, maturidade neurológica, fisiológica. Aquela coisa igual do cocô. Ele estava apto, ele já sabe, já amadureceu neurologicamente de que ele sentia vontade do cocô e ok, ele não tinha o fazer cocô na fralda não era mais a segurança para ele, ele já se sentia seguro de usar o vaso pro cocô e pro xixi ainda não. Então é aquela questão, a criança ela pode amadurecer primeiro tanto pro xixi quanto pro cocô, mas é a questão da maturidade e isso cada criança tem a sua, né? Hoje já se fala que a criança ela pode desfraldar naturalmente até os 6 anos de idade. E sei que muita gente, e é cultural isso, de falar, meu Deus, 6 anos e tal, né? E passar por isso, assim, por esses comentários, enfim. Mas é o que hoje que é comprovado cientificamente, né? E assim, e da questão do tirar a fralda, né? Hoje a gente vê de inúmeros malefícios que isso pode acarretar, né? Quando se simplesmente tira a fralda. Porque, pensa, até então a criança tem ali a segurança para ela em usar a fralda, de fazer o xixi e o cocô, aí simplesmente o adulto, o cuidador, vem e tira a fralda e fala, né, para usar o banheiro, enfim. Tô, né, aqui falando como geralmente, né, acontecia. É complicado, né? E eu costumo, assim, fazer a comparação da questão do desfraude à questão de todas as outras habilidades que a criança adquire, né? O andar, a criança não vai, ela só vai realmente sair andando quando ela realmente estiver segura antes é aquela coisa, né? Ela fica segurando, né? Ou às vezes dá o passinho, já cai. E ela só vai realmente dar os passinhos, começar, né, a andar mesmo quando ela realmente se sente segura para isso, quando ela realmente já teve aquela maturidade para aquela habilidade, né? E o desfraude não é diferente. A criança ela só vai realmente se sentir segura em usar o vaso quando realmente ela já teve essa maturidade, né? Neurológica e fisiológica. E emocional também, a gente não pode esquecer que também tem essa questão emocional da criança, né? E por isso que eu falo que cada criança é única, né? Não tem essa questão de idade, de certo e errado, né? É acompanhar, né? E claro que se passar, né, dessa fase, os pais vão estar com os olhares sempre atentos para, né, ver o que se tem que intervir, se tem que buscar algum profissional, e aí isso tudo a gente tem que buscar informação e olhar o nosso filho. E eu sei que é muito difícil essa questão da comparação, porque, gente, a gente que é mãe sabe, né? A gente acaba comparando, por que fulana, né, desfalou com 2 anos, com 3 anos e tal. Ou até menos que isso. Ou então, coloca na escola que vai desfraudar. Pode ser que na escola ele vai, realmente, porque criança vai muito por imitação, né?
que vai ver os coleguinhas ali fazendo, pode ser que seja ok, e ela desfraldar, ok, mas não, sabe, não é aquela coisa que tem, ai meu Deus, precisa desfraldar, sabe? Acho que a gente tem que parar, respirar um pouco e olhar pra criança, olhar pros nossos filhos, sabe? E respeitar esse processo, porque, gente, a criança, ela é um indivíduo, ela é um serzinho ali que tá aprendendo, que tá, sabe? Então, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade muitas vezes da gente ter esse olhar, né, pra criança, de que ela é um ser único, né? E que não necessariamente que uma criança desfraudou mais cedo, o seu filho tem que desfraudar. E eu sei que é muito difícil, porque eu também já estive nesse lugar. E eu parei, respirei e falei, não, o Arthur, ele é único, e ele vai desfraudar. Eu estou aqui, o pai dele, né, a gente tá aqui pra apoiá-lo e pra respeitá-lo acima de tudo, né? Observar os sinais de prontidão e, né, deixando para ele um ambiente que seja propício para que ele se sinta à vontade e tá tudo bem. E eu já estive também nesse lugar de porque foi o que eu comentei, ele desfraudou totalmente do cocô em março. E aí, nesse processo, eu ficava me questionando, eu falava, nossa, ele, né, só se sente seguro de fazer o cocô e o xixi, o xixi, o xixi. Não, gente, não tem como, a gente se pergunta, sabe? E eu já caí nessa armadilha de ficar toda hora, filho, você vai fazer o cocô? Você não quer fazer xixi também? E tal, eu ficava perguntando, sabe? Mas depois eu vi que eu tava meio que exagerando, não só eu, como o pai também. Que às vezes a gente acaba, que mais a mãe, né, que busca informação e tal, e eu tive diversas conversas com meu esposo, assim, nesse sentido, porque a criança se sente perdida, sabe? Muitas vezes, né, a gente ouve, né, muitas vezes, deixa a criança sem fralda, que no verão vai desfraldar, que é melhor e tal. Gente, eu estou aqui para dizer que não precisa de nada disso, não precisa deixar a criança sem fralda, não precisa deixar a criança peladinha, porque eu falo, gente, eu sei que quem, né, comenta, quem fala esse tipo de coisa, muitas vezes nossas mães, nossas sogras que falam, comento sobre que foi na época que, né, que elas tiveram os filhos e falam, elas não falam por mal, sabe? Mas eu falo que a gente tem que meio que tentar, né, fazer assim, seguir o que a gente tá fazendo para não confundir a criança, porque e é aí que eu volto de novo naquela questão de olhar a criança como ser humano, como um indivíduo, né? Nessa questão de tipo, beleza, vou deixar sem fraldinha, aí vai, ela faz xixi na roupa, vai escorrer pelas pernas e tal. Gente, é uma situação vexatória para a criança, né? Independente, mesmo que ela, né, tá em casa, mas ela pode estar em outro lugar também. E aquela coisa de deixar a criança, aquela sede da criança desfraldar logo e deixar ali, aí a criança fazer na roupa. É complicado. Se coloque no lugar da criança, né? É uma situação humilhante, vexatória, né? Então, é aquela questão de respeitar e aquela máxima, a criança vai desfraldar com a fralda. Chegará o momento que ela se sentirá segura de fazer o xixi, o cocô no vaso e vai dar tchau pra fralda e vai ser um ciclo que vai se encerrar maravilhoso, como todos os outros ciclos que a criança, né, tem de habilidades que, né, e ela vai. Tem muitas crianças que usam chupeta também, que esse ciclo termina e ela dá tchau pra chupeta e vai. E com a fralda é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí, em setembro, eu lembro aqui, que eu não lembro a data certa, mas foi em setembro, dia 25. Eu lembro que dia 25. Que eu tenho a data que eu comprei, na verdade, mas não foi nesse dia, deve ter sido lá pro comecinho. Que ele começou a se interessar e querer fazer. Aí, nesse meio tempo, a ansiedade da mãe, né? Que, né, fica nisso. E a gente comprou aquele sapinho também, vou deixar a fotinho dele aqui. Aquele mictório de sapinho que a gente coloca no azulejo do banheiro ali e tal. Que eu até comentei com meu marido, eu falei, a gente comprou o assento, mas será que não tem que ter mais algum, mais algum acessório para que ele se interesse na questão do xixi? Porque ele só faltava o xixi. E eu falava, ai meu Deus, né? Será que ele não tá querendo fazer no assento? Vamos comprar. Eu já tinha visto outras vezes. Mas tinha visto alguns comentários nesses perfis que eu sigo falando que fazia muita sujeira, espirrava e tal, e que fisiologicamente o certo é instruir a criança a fazer sentado sim, para a questão, né, da bexiga, de fazer sentado e tal, que essa questão do homem, né, fazer o xixi em pé é uma coisa cultural, mas que fisiologicamente o ideal é fazer sentado, enfim, fiquei com essas dúvidas na minha cabeça, né. Mas eu pensei assim, bom,
E por mais que ele, porque quando ele fazia cocô, ele às vezes dava vontade do xixi, ele fazia o xixi sentado. Então eu falei, bom, a gente até instruir, falar pra ele fazer sentado, mas assim, é legal que ele aprenda a fazer em pé também. E aí deixa ele à vontade pra decidir, né, o que que ele. Porque às vezes a gente sabe, né, a gente tem que menino, né, muitas vezes, sei lá, vai viajar, vai fazer alguma coisa, às vezes é tão prático, né? Quando eles já sabem, né, vai, já ali, faz e pronto. Então, aí eu comprei, né? Tinha feito cancelado a compra, que eu já tinha pensado em comprar um em um outro momento. E aí falei pro meu esposo, falei, não, vamos comprar pra ver. E aí chegou o sapinho, ele até gostou algumas vezes assim, mas não foi tanto aquela, né, aquela empolgação assim. Você vê como que tem crianças que amam, que às vezes, ai, o sapinho, aquele que gira a linguinha, né? Que ai, o máximo vai fazer xixi que o sapinho vai virar linguinha e tal. Ele assim gostou de início assim, mas não foi aquela coisa, né? Enfim. E aí, no dia 25 de setembro, né, eu peguei e comprei. E ele, eu acho que já tava fazendo, enfim. Aí eu falei, bom, eu acho que agora eu posso, assim, vamos um incentivo a mais. Vocês veem que a gente só tá ali observando e incentivando a criança, né? Aí, nesse momento, eu falei pro meu marido, falei, ai, e se a gente comprar umas cuequinhas? Porque ele começou a ver o meu esposo e falava, né, cuequinha do papai e tal, assim. Aí eu, por sempre, perguntava pra ele, falei, você quer que a mamãe compre a cuequinha pra você ficar igual o papai e tal? Mas assim, nenhum momento falando, impondo nada ou pressionando ele pra que ele deixasse a fralda, nada disso, só perguntava, falava pra ele. Ele falou, ai mamãe, quero, né, tal. E aí peguei e comprei, né, fralda, cuequinha pra ele e tal. E aí eu perguntava, falava, filho, você quer ficar com a cuequinha? E aí, se você tiver vontade, você vai, pede pra ir no banheiro, fala que quer ir no banheiro? E ele, ok. E aí foi. E aí coloquei. Aí algumas vezes ele ficou meio assim, tá? Eu falei, filho, se você não tivesse se sentindo à vontade, se você não tivesse se sentindo seguro pra fazer xixi no banheiro e tal, pode fazer na fralda, não tem problema. E tudo. E enfim. E aí eu lembro que teve algumas vezes que ele não quis usar, eu respeitei e tal. Mas aí veio, quando eu comprei, ele tá muito nessa fase de heróis, né, e tal. E aí veio do Homem-Aranha, do Batman e tal. E ele assim, ficou enlouquecido com as cuequinhas, né? E aí quis usar. E aí eu, né, respeitando, coloquei nele e tudo. E nisso ele já Aí teve sim alguns episódios de escape, né? Porque até vejo que teve em alguns momentos que elas falam que sim, que nesse processo é normal, entre 2, 3 escapes assim por semana e tal, que não pode ficar toda hora, né? Porque aí se a criança tá toda hora fazendo na roupa, é porque ainda não é o momento né, de tirar a fralda. E aí ele começou a pedir e tal, e teve, né, alguns escapes, sim. E à noite eu sempre colocando a fralda. Só que eu já tinha assim, já tinha reparado que ele tava já acordando há muito tempo, assim, já tinha um bom tempo que ele tava acordando com a fralda seca. E isso é um dos sinais de prontidão que a criança ela já tá neurologicamente, né, também um dos sinais preparada para um desfraude, caminhando para um desfraude, né, que é um dos sinais aí. E eu continuei usando a fralda nele à noite e tal, e durante o dia deixando ele de cuequinha. E aí foi, gente, isso em setembro. É, e aí foi, né, cada dia melhorando mais, e hoje ele tá desfraldado, tanto do xixi quanto do cocô. E, e às vezes, assim, até esses dias atrás eu até falei, não, nem vou colocar mais a fralda nele e tal, porque tá tudo bem, assim, mas é aquela coisa de precaução mesmo, né? Mas já tava acordando sequinho e tal, e ele já levanta, é muito bonitinho, ele já levanta, já vai no banheiro, né? A gente até fala pra ele, fala, filho, já vai no banheiro, você já vai fazer esse xixizinho e tal. E agora ele tá ali brincando, ele também sente vontade, ele avisa que vai, às vezes nem avisa, né? Vai. Então, assim, pra gente ver que como, assim, que teve um período longo aí, né? Porque ele desfraudou em fevereiro, né? Do cocô em fevereiro, e desfraudou do cocô, desfraudou em fevereiro do cocô, e só desfraudou do xixi agora em setembro. Então, pra gente ver que no caso do Arthur, foi um processo que não foi pertinho. Ele, do cocô foi super, né, de boa e tal, e do xixi teve assim, mas significa que tá errado? Não, significa que é um processo e que houve o respeito a esse processo, sempre sempre a gente olhando pro Arthur, né, respeitando as necessidades dele, a vontade dele, e o momento dele se sentir seguro para fazer tudo no vaso, sabe? Então, gente, assim, falei muito, desculpem aí que o vídeo for ficar muito longo, mas eu acho que é importante a gente
falar sobre isso, assim, e que seja, assim, bom para outras mães, né? Ouvirem outras experiências do tipo, tá tudo bem, sabe? Se às vezes a gente tem aquelas dúvidas, aquela angústia, aquela, né, aquela coisa, mas assim, o recado, assim, desse vídeo se informem muito, não tenham, assim, sabe, não deleguem, sabe, em todas as fases do seu filho, assim, que, sabe, que tiver dúvida, gente, busquem. Hoje a gente tem internet aí, sabe, tem muita coisa ruim, mas tem muito profissional ruim, muita coisa ruim, muito conteúdo, né, que a gente tem que saber filtrar, mas tem muita coisa boa, muito profissional bacana que a gente, sabe, a gente pode buscar ajuda, sabe, e se informar. Então, assim, não negligenciem isso, sabe? Busquem saber sobre os malefícios que é de um desfraude, que existem, né, sobre um desfraude precoce. Então, acho que o meu recado maior é esse, assim. Mais uma vez, vou deixar os perfis das profissionais que eu sigo, assim, que me ajudaram muito, muito, muito nesse processo. E para isso estou aqui para dizer que dá certo, gente, dá certo. Que o que elas falam não é achismo, sabe? Elas estudam, são profissionais da área que convivem com isso, né, lidam com isso no dia a dia delas, sabe? Então a gente, assim, gratidão muito, assim, muita gratidão por esses profissionais, por existirem esses profissionais e pela gente poder ter acesso a essas informações e ajudar os nossos filhos, sabe? A não ter nenhum tipo de intercorrência na vida, tanto na vida, né, assim, no decorrer da infância, mas na vida adulta também. Porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muitos malefícios de um desfraude precoce, muitas vezes aí a gente, né, às vezes não sabe por que não consegue fazer, evacuar em uma viagem, não consegue usar o banheiro para fazer o número 2, né, fora. A gente, muitas vezes, incontinência, né, às vezes dá muita risada, aí tem um escape ali. E às vezes a gente acha que isso é normal, e não é normal, né? Então é tudo reflexo de algo que foi feito fora de hora. Mas mais uma vez eu falo, naquele momento, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não se tinha a informação que a gente tem hoje. Então, já que a gente tem hoje, por que não aproveitar, né, e não estudar e buscar, né? Claro que nesse meio a gente pode cometer erros, mas por que não, né? Tentar fazer sempre de uma forma que vai ser menos prejudicial para os nossos filhos, né? E respeitando o processo, né? Que o desfraude ele é um processo. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês e eu acho que vai ajudar bastante. Então, mais uma vez, se vocês têm amigas aí, né, pessoas que também estão passando por esse processo ou ainda vão passar, se você acha que é válido, né, compartilhar esse vídeo, então compartilhem, né, e assim, eu quero, assim, de coração mesmo, assim, vir aqui, que eu tinha falado, né, que eu só iria gravar se realmente tivesse, se tudo nesse processo tivesse dado certo com o que eu, né, li, com o que eu acompanhei, e deu certo, e eu tô muito feliz, porque nesse meio tempo aí, nesse processo, eu posso ter cometido erros sim, mas ninguém pode dizer que eu não sou uma mãe que estou atenta, né, que quero buscar sempre o melhor para o meu filho, me informar para fazer o melhor para ele, né? Então, e se você aí também é essa mãe, se orgulhe, você é uma mãe maravilhosa. De só da gente tá se preocupando, já mostra o quão maravilhosa a gente é, de que a gente sempre quer o melhor, né, para os nossos pequenos, né? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo ajude aí vocês e vamos, né, a gente, né, propagar, falar sobre essas experiências que eu acho muito válido, tá? Então fica aí a minha experiência para vocês, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.